Estou de volta! Para você que não me conhece, está chegando hoje aqui no nosso canal. Meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos, documentos e de pessoas jurídicas e sou professor de constitucional, administrativo, notarial e registral em todo o país. Mas hoje eu estou aqui para fazer uma entrevista. Uma entrevista que eu tenho a mais absoluta certeza que vai levar você que está me assistindo para o próximo nível. Afinal de contas, eu estou aqui com o meu amigo Jackson Domênico. Jackson Domênico, para você que não conhece, é desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, além de ser presidente e fundador da Domênico Advogados Associados, advogado pela OAB do Distrito Federal, secretário nacional da Comissão Especial de Acompanhamento Legislativo do Conselho Federal da OAB, e peraí que não acabou não, e também é vice-presidente do Instituto dos Advogados do Distrito Federal. Pelo menos, doutor Jackson, é o que eu me lembro aqui para fazer uma rápida apresentação para a galera que está assistindo essa entrevista pelo nosso canal do YouTube. Enfim, você é muito bem-vindo. Doutor Jackson, todas essas coisas que eu comentei com você, mas antes de tudo, eu quero dizer que ele é uma pessoa que eu admiro bastante pela conduta profissional e por uma coisa que eu sempre converso com vocês: mentalidade, mindset. Eu acho que o Dr. Jackson tem um mindset acima do normal, fora da curva, e são pessoas fora da curva que você sabe que eu gosto de trazer aqui para o canal para inspirar você. É um privilégio estar aqui com o professor Paulo Machado, estar aqui contigo, tudo de bom para você. É um momento muito especial poder conversar e refletir um pouco sobre os acontecimentos que você elenca como importantes, e para mim uma honra poder contribuir, se puder, de alguma forma. Vamos lá então? Lógico, se você gostar dessa entrevista, não esquece de apertar o botão do curtir e deixar um comentário aqui embaixo. Eu vou ter o carinho de olhar todos os comentários dessa entrevista. Olha só, Dr. Jackson, eu vou começar invadindo a sua intimidade. Então eu vou começar perguntando o seguinte, onde você nasceu, Dr. Jackson? Porque nós estamos nesse momento aqui gravando em Brasília, Distrito Federal. Você é daqui? Nasceu aqui? Eu nasci num projeto da minha família. Esse foi o meu primeiro ponto, o local que eu nasci, um projeto da minha família. E hoje eu continuo nascendo todo dia com novos projetos que buscam nos desenvolver e nos construir. Resposta inusitada, né? Gostou dessa aí? Utilizando aquela capacidade que eu acho que todos nós temos, né, doutor Jaco, de se reinventar. Eu acho que quem não se reinventa, com certeza vai ser ultrapassado em qualquer época que ele esteja vivendo. Como eu disse para a galera, é uma carreira jurídica notável. Eu duvido muito que eu conversasse com alguém que faz direito nesse país que não quisesse alcançar aquilo que você já alcançou. Então, me diga uma coisa, como começou o seu interesse pela área jurídica? Quando você decidiu que seria advogado? Tem um momento chave? Tem um ponto da virada? Tem alguma coisa que faça você lembrar? Quando comecei a me desenvolver academicamente, achei que seria engenheiro elétrico. Engenheiro elétrico? Aí, quando estava me preparando para esse caminho, cheguei à constatação que se começasse a estudar direito, talvez eu conseguisse me adaptar melhor. Então, a partir daí, fui me desenvolvendo, fui conhecendo o direito e cada dia nos surpreendemos mais com o direito. Todo dia a gente se surpreende e tenho encontrado no direito uma grande satisfação de viver e de construir o meu desenvolvimento profissional. Legal, então você não nasceu falando você é advogado, foi com o tempo mesmo. Foi com o tempo. Doutor Jackson, aproveitando, e a faculdade? Eu tenho certeza, tem muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo aí, que inclusive estão estudando para a OAB, então tá nesse momento da faculdade, esse momento que para mim é mágico, eu lembro com muitos detalhes. Como é que foi a faculdade? Foi um momento bom? Foi um momento difícil? Foi um momento complicado? Foi um momento fantástico? O que representou a faculdade para você? Para mim a faculdade, professor Paulo, posso dividi-la em dois momentos. No começo da faculdade, novidade,
coisas novas acontecendo, então me envolvia muito com as questões de centro acadêmico, estudantil e muitas coisas dessa natureza. E até mais ou menos a metade do curso eu levei dessa forma. E tive a felicidade do diretor da Faculdade de Direito chegar e me esclarecer sobre isso. E ele foi muito bem pontuado. Ele disse, ou aqui a gente estuda, ou então faça outras coisas. Agora aqui nós precisamos estudar. E eu acolhi aquele conselho dele. E a partir daí eu passei a estudar. Mesmo tendo perdido muitas disciplinas no começo do curso, em menos do tempo previsto, em torno de 4 anos e meio, eu consegui fechar a Faculdade de Direito, que me trouxe uma experiência acadêmica muito interessante. Você precisou de alguém específico chegar e dar uma chacoalhada no momento da faculdade? Precisou, e eu agradeço até hoje muito por ter tido esse momento. E foi um ponto de virada. Porque até então a faculdade ia acontecendo, mas a partir de então mudou a situação porque passamos a fazer os momentos acontecerem. Hoje eu converso com alguns amigos que a gente não pode ser simplesmente consequência, a gente tem que, como alguns diriam, né, brincando, não é muito da nossa área, mas a gente tem que causar, a gente tem que ser causa e não simplesmente consequência, fazer acontecer. Então talvez no início você simplesmente estava deixando o tempo passar e de repente você passou a ser protagonista, passou a ter um rumo, um local para onde você estava caminhando, até porque, como dizia lá Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? Então talvez você estivesse nesse rumo, veio uma pessoa, sempre tem pessoas abençoadas na nossa vida e deu essa chacoalhada, bacana, inclusive a demonstração de gratidão para essa pessoa. Na hora você teve, no momento que ele falava com você, você tinha essa visão que estava acontecendo esse ponto de virada ou demorou algum tempo para você captar isso? Não, eu achei que eu não tinha muita consciência no momento, mas uma coisa eu tinha certeza, que ele estava certo no que ele estava falando. Legal, bacana. Dr. Jackson, olha só, dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Você acredita nessa frase que é do Jim Rohn? Muitas pessoas falam hoje no Brasil, mas é de um americano. E não só se você acredita, mas se aplica também na área jurídica para essa pessoa que está assistindo e de repente fazer essa análise. Eu acredito com algum aperfeiçoamento. Não só as 5 pessoas que nós convivemos, mas talvez as 5 pessoas que nós ouvimos e temos a oportunidade legal. De aprender com elas. Porque muitas vezes estar com a pessoa não significa que nós estamos ouvindo o que ela tem para contribuir conosco. Uau. Agora, é a mesma coisa eu colocar na minha garagem, deixar meu cachorro lá e esperar que ele vire um carro. Ele está lá, mas não vai virar nunca. Por quê? Porque o que vai acontecer? Eu preciso colocar algo novo para que aconteça algo de novo. Então eu acredito que 5 pessoas ou algo em torno disso, que nós tenhamos a capacidade de ouvir, de sermos mentoreados, de sermos instruídos, aí sim. Ou seja, é um princípio, mas se você tem a oportunidade de conviver com Abílio Diniz, com Flávio Augusto, com Jorge Paulo Lema, mas, aliás, vamos inclusive, o que você falou é muito interessante, Dr. Jackson, que realmente é preciso esse aperfeiçoamento, porque às vezes a gente vê filhos de bilionários ou filhos de grandes personalidades do direito que não chegaram a lugar algum. Então, assim, além de conviver com as pessoas certas, queridão, não seja o dono da verdade. Ouça o que essas pessoas têm para te dizer, porque senão, particularmente, não vai fazer muito sentido, não é verdade, Dr. Jackson? Muito legal, esse acréscimo é muito interessante. Dr. Jackson, eu sempre percebi que você busca os melhores ambientes. Pelos momentos em que nós tivemos a oportunidade de compartilhar, você sempre buscou melhores ambientes para a sua vida. Qual que é a influência para o desenvolvimento de um trabalho de excelência no que diz respeito a ambiente? Ambiente influencia no seu trabalho, influencia na carreira de uma pessoa de sucesso? Professor Paulo, eu acredito que o ambiente, ele é fundamental. Ele é tão fundamental quase quanto a essência.
Porque, por exemplo, se eu tiver uma semente de feijão e mantê-lo na geladeira, ele vai ser sempre aquela semente e nunca se tornará uma planta. Agora, se eu pegar aquela semente e colocar no ambiente certo, se eu colocá-lo na terra, se eu colocar com umidade, calor e as coisas próprias, ele vai se tornar uma planta que vai florescer, vai produzir, vai dar frutos e vai acontecer. Então, o ambiente, ele é fundamental. E se nós tivermos a capacidade de, à nossa volta, produzir um ambiente apropriado, um ambiente adequado, tanto mais frutos nós vamos conseguir produzir. Uau, perfeito, maravilha. Então, meu queridão, provavelmente você, perto daquelas pessoas que estão levando você para o próximo nível, talvez essas pessoas já estejam no ambiente, mas se preocupe não só com as amizades, mas se preocupe também com os ambientes. Aliás, eu vou aproveitar para perguntar para você aí, para você não se sentir tão sozinho na sua casa. O ambiente que você está frequentando hoje, ele eleva o seu padrão, ele puxa o seu nível para cima ou ele leva você para baixo? Pense nisso aí. Dr. Jacos, disciplina. Essa palavra eu tenho que perguntar porque eu particularmente ainda não encontrei uma pessoa de sucesso sem a disciplina. Para você, qual a importância da disciplina em uma carreira de sucesso? Outra coisa, você tem rituais, protocolos, ou não sei se você chama isso de outro nome? Como é que é? O que é a disciplina para você, para o desenvolvimento de uma carreira de sucesso? Professor Paulo Machado, cada colocação, cada pergunta sua, eu observo o fundamento e a sabedoria que elas trazem. E essa especificamente da disciplina, ela é fundamental, a disciplina. É como construir uma casa. Se eu construir uma casa e colocar pilastras, colunas, a minha casa vai ser forte. E na nossa vida não é nada diferente, é do mesmo jeito. Então eu preciso colocar na vida quais são os fundamentos. E você está perguntando o que para mim é importante. Para mim, quando eu acordo de manhã cedo, a primeira coisa que eu faço é buscar a sabedoria. Uau. E como que eu busco? Um dos exemplos, o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, eu encontro nele sabedorias muito diferenciadas. São 31 capítulos. Dia 1º eu leio o primeiro, dia 2º eu leio o segundo, dia 3 eu leio o 3, 4, 5, etc. E no mês seguinte, repito e acrescento outras bibliografias, outros livros nessa mesma linha. E falando das colunas, atividade física, indispensável. Como que a sua mente vai funcionar bem, como que ela vai estar limpa se você não a movimentar, se você não a exercitá-la. Então são algumas colunas que eu tenho como parâmetro na vida e esses parâmetros acredito que me auxiliam na construção, seja da minha vida familiar, seja da minha vida profissional, ou seja de qualquer atitude e comportamento que a gente desenvolve no meio social, onde quer que a gente esteja. Perfeito. Isso é fantástico no meu curso, inclusive Tropa da Aprovação. Eu ensino para a galera fazer um ritual da manhã extraordinário. E aí, seguindo o conselho de Tony Robbins, de Rodrigo Cardoso e de tantos outros palestrantes mundiais, eles falam da importância de você buscar algo que alimente a sua mente já nos primeiros 5 minutos. Ele fala, olha, o que você faz nos primeiros 5 minutos, tendencialmente, segundo estudos de Harvard, vai influenciar 5, às vezes até 10 vezes mais no seu dia. Então, essa é a importância do momento matinal. Eu converso muito com meus filhos sobre isso. Tem praticamente 2 anos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, acho que 2 anos, que eu faço a mesma coisa de manhã, leio 3 livros sempre que acordo, e diferenciado, mas numa mesma linha, como você falou. E atividade física é fantástico você lembrar disso, porque sem esse corpo aqui a gente não faz nada. Então é impressionante. Eu costumo dizer o seguinte: se você não tem tempo para cuidar do seu corpo, você não tem tempo para nada, né? Afinal de contas, ele é o veículo que vai levar você de um lado para o outro. Então é importante. Então, Dr. Jacos, mesmo com todas essas atividades que você tem aqui, você então tem tempo para a sua atividade física e tem tempo para cuidar da sua mente. Com certeza. Porque talvez você que está me assistindo aí está se achando o super ocupado. E quando eu comecei a entrevista, eu falei
o tanto de atividades que o Dr. Jacques Domênico desenvolve. Então, será que deu hora de você parar para pensar um pouquinho aí? Pense nisso, agora você é o entrevistado. Dr. Jackson, olha só, qual a importância do planejamento e de uma visão de futuro para uma pessoa de sucesso? Qual a importância do planejamento? O planejamento, ele é vital, porque você é o plano executado. Eu só tenho um plano na minha mente. Ok, esse é o plano executado. Agora, se você conseguir diagramar esse plano, escrever esse plano e executar esse plano, aí você chegou no mundo perfeito. Particularmente, eu tenho meu plano de execução e executo ele cada dia. Agora, é importante a gente ter a capacidade da flexibilidade nesse aspecto do planejamento. Porque muitas vezes... Inclusive, doutor Jaco, tem pessoas que não se planejam porque elas já se sabotam inicialmente, imaginando, poxa, mas para que eu vou planejar se aparecem tantas exceções? Como é que você lida com isso? Você já começou a responder, né? Muito interessante. Agora, ter a capacidade também de receber as exceções é muito importante. Agora, você com planejamento, você tem a chance de chegar muito mais longe, muito melhor. E até para quando você fizer um balanço no final do ano, o que eu produzi esse ano, se você teve um planejamento, você sabe o que você produziu. E senão você não tem nem tanta satisfação, porque acha que aquilo é normal. Agora, quando você vê o que você desenvolveu no período de um ano, pode ser de uma semana, de um mês, seja lá como você se organiza, mas é muito importante. Para mim, isso é um dos parâmetros. Todas as suas perguntas são muito interessantes e essa do planejamento, ela é fundamental tanto quanto as outras. E você é o seu plano. O seu plano, você vai chegar tanto mais longe quanto melhor for seu plano. Por exemplo, essa última oportunidade que nós tivemos de agora cumprir as funções junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Para mim foi uma surpresa. Não era algo que estava no meu plano. Nunca esteve no meu plano. Mas foi uma grata surpresa. Recebi essa oportunidade de participar desse processo e tive a feliz oportunidade de ingressar onde exerço as funções hoje no Tribunal Regional Eleitoral. E para mim teve que ter uma flexibilidade, qual seja, aceitar o novo, porque é um desafio. Eu já desenvolvo a advocacia há 15 anos e passar a fazer uma atividade completamente diferente. Então, a gente precisa estar preparado, ser resiliente, ser flexível, aceitar o novo e se desenvolver sempre. Eu acredito que, inclusive, doutor Jacques, que é importante, eu acho que resiliência é a palavra do século XXI. Eu acho que as pessoas buscam fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Aliás, o Augusto Cury, um dos maiores pensadores aí da nossa época, diz que uma criança hoje de 10 anos tem o mesmo número de informações que o imperador tinha há 2000 anos atrás, quando ele tinha 30 e poucos anos, né? Então, se não tiver resiliência, certamente essa pessoa vai ficar chateada e não vai fazer acontecer, simplesmente não vai fazer acontecer. Mas qual que é a importância eu vou aproveitar aqui, não estava nos falando, mas qual que é a importância do dizer não para as boas oportunidades que surgem no momento da execução, doutor Jacques? Porque uma coisa é certa, eu acredito que você monta um plano e tá fantástico, mas Steve Jobs já dizia, né, que foco não se trata de dizer sim, se trata de dizer não. Você tem que dizer não para muitas outras boas oportunidades que surgem? Com certeza, e aí volta aquele primeiro ponto da disciplina, que é buscar a sabedoria no primeiro dia da manhã, no primeiro momento da manhã. Legal. Porque nós só teremos condições de viver o excelente, de viver o extraordinário, se nós tivermos a capacidade de recusar aquilo que é bom. Legal. Porque o ponto que você colocou também do foco, o foco é você saber que a coisa é boa, mas você se privar do que é bom para ficar com o excelente, para ficar com o extraordinário. E para fazer essa escolha, nós precisamos ter muita sabedoria, precisamos ter muita capacidade de nos administrarmos. Doutor Jackson,
eu tenho certeza que pessoas que estão me assistindo aí têm uma coisa fantástica chamada sonhos. E outras pessoas não sonham mais. Aliás, deixa eu perguntar primeiro para você, antes de perguntar para o Dr. Jacques. Quem você seria hoje se você não tivesse deixado de perseguir os seus sonhos? Talvez você abandonou seus sonhos há 3 anos, há 4 anos e está simplesmente deixando a vida te levar. Quem você seria se você não tivesse deixado de perseguir os seus sonhos? Responda aí, porque agora a pergunta vai para o Dr. Jackson aqui. Dr. Jackson, quando você começou, você já imaginava que teria a carreira de sucesso que tem hoje? Você tem o hábito de estabelecer metas ou simplesmente as coisas vão acontecendo? Eu tenho sempre, já faz um bom tempo, desde que eu estava na faculdade, que eu fazia meu planejamento, que fazia as minhas metas e continuo fazendo todo dia, aprimorando, aperfeiçoando e estando atento para seguir o caminho que eu devo seguir. Legal. Então isso é fundamental, isso é necessário, isso é indispensável. Aliás, tem uns estudos recentes, se eu não me engano, da Universidade de Stanford, que diz que você visualizar durante 5 minutos do dia imagens que representem os seus sonhos tem a capacidade de produzir, olha que coisa interessante, Dr. Jacques, tem a capacidade de fazer com que o seu cérebro produza dopamina, serotonina, que são hormônios do prazer, da realização, principalmente dopamina, que é o hormônio da persistência. Então, acho que por isso que eu sempre chamo a atenção da minha galera para ficar, não só ter sonhos, mas ter os sonhos numa parede, ter os sonhos em um local onde eles possam visitar todos os dias. Então, Jackson, olha só, admiração, me diga aí, pelo menos 2 pessoas que você admira e que servem de inspiração. 2 pessoas, uma de perto e uma de longe. Uma pessoa que eu admiro muito pelo seu caráter, pela sua persistência, pela sua capacidade de se desenvolver, se construir, é o Bispo J.B. Carvalho. Ah, esse aí eu sou fã. Eu o acompanho há aproximadamente 10 anos e vejo a sua capacidade de se reconstruir, de se remodelar, e eu sou um profundo admirador. E outro, mais distante, que eu conheço mediante os livros, mediante a mídia, mediante o que ele desenvolve, é o Tony Robbins. Eu acho que ele é um revolucionário do nosso tempo. Eu estudo ele há praticamente uns 20 anos e percebo o quanto ele se constrói. Sou fãzaço do Tony Robbins, não sabia que você era fã do Tony Robbins. Há uns 20 anos mais ou menos, e ele relançou o livro dele, que já era de 20 anos atrás, agora de novo, Legal. O Poder Sem Limites, e é extraordinário. Só que o livro, no começo, ele era hoje ele é muito potencializado. Se pudéssemos comparar, antes ele era um carro, hoje ele é um avião, então ele tornou-se muito aprimorado naquilo que ele se construiu. Fantástico. Aliás, se você não conhece Tony Robbins, deveria conhecer, tá? Tem 5 livros em português do Tony Robbins que você tem que conhecer. Poder Sem Limites, Desperte Seu Gigante Interior, Passos de Gigante, Mensagens de um Amigo e qual que é o... e agora tem o Dinheiro, Domine Esse Jogo, que é o último livro dele de 2014. Fantástico, hein? Muito legal, muito fantástico. Dr. Jackson, qual a dica que você daria para quem já busca o sucesso há muito... para quem está começando uma carreira jurídica e gostaria de ter sucesso? Tenho certeza que tem gente que está assistindo aí que está na faculdade, tem gente que está abrindo o escritório agora. Qual a dica que você daria para essa pessoa? Se eu tivesse, assim, eu tô colocando você assim no fogo. Se eu tivesse, o cara tá indo embora, ele tem 1 minuto para te ouvir, 2 minutos, qual a dica que você daria para ele, para esse cara ter sucesso? Primeiro que preste bastante atenção nas perguntas que você está levando para quem te acompanha. Legal. Primeiro ponto é esse. Mas eu queria resumir em 2 pontos, que nós todos já ouvimos falar muito, mas que eu reputo de extrema relevância. Preste atenção com quem você anda e preste atenção nos livros, nos filmes, no ambiente que você proporciona para você. Então, e se tivesse que escolher um dos 2, fique com o primeiro. Preste atenção com quem você anda, porque ética, moral, todo tempo nós escutamos falar. Agora, a ética, a moral que vale é aquela que a gente vive. Então, esse é o primeiro ponto. Por quê?
porque você vai construir alguma coisa que vale a pena se estiver em cima destes pilares. Hoje nós observamos o nosso país, nós observamos o contexto mundial, nós podemos fazer um estudo da história de todos os tempos e podemos chegar à mesma conclusão. A crise sempre ela é ética, não é de dinheiro, não é política, isso são efeitos. Agora, quando nós estamos embasados na ética, que tem por princípio a justiça genuína, esses outros demais pilares, eles se ajustam. Então, se você tiver que escolher entre os dois, fique com o primeiro, escolha com quem você anda. Isso também você encontra no livro de Provérbios, que ele dá essa instrução. E o segundo é se aprimore. Então, aí, o aprimoramento, basicamente, vem dos livros, vem dos professores, esteja próximo de professores que possam te instruir, que possam ajudar a você chegar no seu objetivo. Agora, claro, com o primeiro ponto e com o segundo ponto. Perfeito. E se eu tivesse que falar alguma coisa para essa galera, eu falaria a mesma coisa. Preste atenção com quem você anda, e aí envolve os ambientes, e aí o Jacques falou, eu fico com as pessoas, também fico, porque se você está andando com as pessoas certas, tem uma sacada. Provavelmente elas estão nos ambientes certos, porque isso aí é pressuposto para as coisas acontecerem, né? E quanto aos livros, evolução, eu acredito em EPP, né? Evolução pessoal permanente. Você tem que estar sempre... Antigamente, eu tive época do Dr. Jacques assim, eu falo, não me sinto muito motivado, porque, poxa, eu li 3 livros esse ano. E aí eu conversava com a minha esposa sobre isso, e eu vejo muitas pessoas falando assim, olha, entre disciplina e motivação, eu prefiro disciplina porque você tem que fazer as coisas todos os dias, e motivação, você passa, um dia você está motivado, outro dia você não está. Só que aí eu parei para pensar o seguinte, eu falei, cara, você toma banho de vez em quando ou você toma banho todos os dias? Você come de vez em quando ou você come todos os dias? Mesma coisa, meu querido, é desenvolvimento pessoal. Olha o que o Dr. Jacques está dizendo. Talvez não, muitas pessoas que estão longe de chegar onde querem, não estão buscando o aprimoramento, não estão buscando a repetição. O Dr. Jacques falou que está sempre relendo. O Tony Robbins fala, repetição é a mãe da habilidade. Então, assim, busque essa evolução permanente, que isso faz toda a diferença. E olha quem está falando aí para você. Dr. Jacques, agora vamos inverter. Essa você falou para quem quer ter sucesso. E para quem já busca o sucesso há muito tempo e ainda não chegou lá? Porque a gente sabe que tem um tempo de maturação para as coisas acontecerem. Mas, vamos ser sinceros, tem hora que a gente olha para algumas pessoas e dá vontade de chegar naquela pessoa, se a gente tivesse a coragem necessária, e falar, querido, não interessa quanto tempo vai passar 5, vai passar 10, você vai estar estacionado no mesmo lugar. Para essa pessoa que busca com as mesmas ações ter resultados diferentes, ela não chegou e não muda as ações, qual o conselho rápido que a gente daria para essa pessoa? É o propósito, porque quando nós estamos buscando aquilo que nós temos, as habilidades, as aptidões, isso floresce. Isso floresce. Nós estamos aqui reunidos aqui em Brasília, e nessa época do ano, é uma época que produz muita manga. Você anda pelas ruas, toda a rua tem muita manga. Mas por quê? Por quê? Porque o propósito dela é produzir. Agora, se nós pegássemos esse mesmo pé de manga e colocássemos no deserto ou num lugar muito frio, talvez ela não iria produzir. Então não está o problema no pé da manga, está no ambiente que ela está inserido, o cumprimento do propósito dela. Agora, ela, como ela está no lugar certo, dá certo. E como você está colocando na sua pergunta, na sua ponderação, a pessoa que está insistindo no sucesso, ela talvez esteja insistindo em buscar no lugar errado. Talvez não é aquilo a aptidão dela. E se ela for fazer o que é a aptidão dela, ela vai atingir o sucesso dela. Todos nós nascemos um sucesso. É muito importante para nós sabermos disso. Nós somos alguém para fazer. Alguém já está dentro de nós. Nós só precisamos revelar isso. Legal. Agora, quando a gente não consegue revelar o que está dentro de nós, é porque, na maioria das vezes, nós estamos buscando algo que não é nosso. Não nos diz respeito, não é a nossa essência.
Então nós precisamos nos readequar, ter a grandeza para recomeçar, reconstruir e se adequar ao propósito que faz. Nós temos uma motivação maior, temos uma energia que transcende todas as dificuldades. Aliás, você respondeu muito baseado já na minha próxima pergunta. Olha só, é justamente isso, ó. Qual é o seu propósito? A minha décima pergunta é: qual é o seu propósito? O que te move para frente? O que faz você sair da cama todos os dias? O que te motiva? O que o inspira a ir para o próximo nível? Talvez seja isso que você estava respondendo, né? Que falta para esse cara, né? Dr. Jacques, hoje, no século XXI, alguns especialistas dizem que só vão sobreviver as empresas que têm propósito. As empresas que, além de buscar dinheiro, elas geram valor para as pessoas. E como você já começou, eu só quero que você termine. Qual que é o seu propósito? Assim? O que te move para frente? O que faz o Jackson Domênico sair da cama todos os dias? O que te motiva? O que o inspira a ir para o próximo nível? O que não deixa você parado? Porque certamente tem pessoas que estão assistindo e falam: rapaz, se eu tivesse a metade do que o Paulo falou que o Dr. Jackson tem, eu já teria parado há muito tempo. O que te move, Dr. Jackson? O que me move é justamente o propósito, o desejo de construir uma mente melhor, de ter uma mentalidade melhor e um aprimoramento, porque a forma com que nós andamos muitas vezes é até mais importante de onde que a gente chega. Então nós precisamos criar essa forma de andar, e tudo que nós estamos falando aqui são formas: disciplina, propósito, objetivos, planejamento, e todas as coisas similares que nós falamos, elas traçam um objetivo. Então, o que te faz é justamente aquilo que te dá a razão para viver. Eu, por exemplo, me sinto muito melhor quando vejo perspectivas de viver num mundo mais justo, um mundo mais fraterno, um mundo mais humano, onde que as pessoas possam viver e trazerem para fora aquilo que o Criador colocou dentro delas. Uau. Então, tudo aquilo que eu posso fazer para me desenvolver, para me construir, é o que eu busco. Legal, fantástico, fantástico. Queridão, talvez seja a hora de você descobrir qual é o seu propósito na vida. Qual é o seu propósito inabalável? O que vai fazer você continuar quando todo o restante vai parar? Muita gente quer passar no concurso, muita gente quer ter uma carreira de sucesso, muita gente quer chegar onde o Dr. Jackson Domênico chegou. Mas me diga, o que vai fazer você continuar quando todo o restante vai parar? Até porque se fosse fácil, todo mundo faria. Pense nisso, anote agora mesmo aí qual é o seu propósito. Aproveita, se sinta entrevistado agora. Qual é o seu propósito? O que você quer? De quais histórias você quer viver quando você tiver 60 anos, 70 anos, 80 anos? O que você quer contar para os seus filhos? O que você quer, sabe? Perguntaram, Dr. Jackson, para o Warren Buffett, para quem não conhece aí, por muito tempo o segundo homem mais rico do mundo. Buffett, do que você se arrepende? O que você não queria ter feito? Ele falou assim: olha, eu na verdade me arrependo mais daquilo que eu deixei de fazer do que daquelas situações que eu errei, porque os erros foram aprendizados. Então eu me arrependo do que eu não fiz. Tem alguns momentos que eu fui muito cauteloso e não deveria ter sido, eu deveria ter arriscado, eu poderia estar contando para vocês histórias diferentes. Olha só a história do segundo homem mais rico do mundo. Então, essa é a importância da parada. Dr. Jackson, então, olha só, estamos chegando ao final da nossa entrevista aqui. Antecipadamente eu já quero te agradecer, mas vamos agora para um bate-bola que sempre rola aqui com os entrevistados no final. Algumas coisas bem interessantes, um pouco aí da sua intimidade. Vamos lá. Dr. Jackson, cor preferida, Dr. Jackson? Azul. Azul. Porque será que eu já desconfiava dessa preferência? Uma música, Dr. Jackson? Primeira que vem à mente. Da minha esposa, Seu Amor é Tudo. Seu Amor é Tudo, de Nádia Domênico. Procura aí no YouTube que com certeza você vai encontrar. Nádia Santoli fica mais fácil. Nádia Santoli fica mais fácil? Fica. Nádia Santoli. Procura aí no YouTube que com certeza você vai encontrar. Dr. Jackson, um lugar especial. Primeiro que vem à mente. Minha casa. Sua casa, legal. Uma pessoa inesquecível. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Uau. Time do coração. Tem?
Seleção brasileira, né? Legal. Acho que ele não quis se posicionar aqui, ó. Dr. Jackson, hobby, tem algum hobby? Eu gosto de ler. Leitura. Uau. Um filme. Poder Sem Limites. Poder Sem E Limites. posso incluir um livro? Pode. Um livro? O Milagre da Manhã. Seria a pergunta. Milagre da Manhã, que livro fantástico, eu adoro esse livro. Com base nesse livro, inclusive, eu aperfeiçoei o ritual que o Tony Robbins ensina na manhã, e dentro do meu curso tem um ritual da manhã extraordinária, justamente por causa do livro O Milagre da Manhã. Assim, de todas as coisas, se a pessoa falar assim, cara, o que eu posso fazer para mudar minha vida de forma instantânea? Eu falo, cara, faz o que o cara ensina no Milagre da Manhã. Eu acho que, assim, extraordinário. Qualquer momento da minha vida que eu quero startar, fazer alguma coisa fantástica, eu coloco o propósito, acordo 5 horas da manhã, faço basicamente tudo ali que ele ensina nesse livro. Um livro de rápida leitura, mas de grande significado, né, Dr. Jackson? Perfeito. Fantástico, legal. Um sonho, Dr. Jackson? Viver numa cidade mais justa, que nós possamos andar pelas ruas sem nos preocuparmos com segurança, sem nos preocuparmos com os problemas que hoje nós estamos vivendo, que as crianças possam viver felizes, brincando, se divertindo, sem essas preocupações que hoje nos cercam. Legal. E para finalizar, Deus. O que é Deus para o Dr. Jackson Domênico? Tudo. Legal. Dr. Jackson, então, ó, vou agradecer aqui a sua excelente participação. Eu particularmente aprendi muito. Fantástico. Para mim foi um privilégio poder conversar aqui contigo, professor Paulo Machado, e sobretudo admiro aí a sua carreira e te acompanho principalmente nos últimos anos e tenho visto como o seu trabalho, como o seu estudo tem sido um sucesso e tem te colocado aí numa plataforma diferenciada, sobretudo aí frente aos cartórios, aos concursos. Esse aqui é um concurso tão disputado e você obtém êxito e continua obtendo êxito. Legal, então você legal. também é um grande exemplo para todo aquele que busca um sucesso, sobretudo na área jurídica, e não só na área jurídica, na área como um todo, porque é impossível você ter sucesso sem se organizar, sem se planejar. E é importante como você tem construído o sucesso e juntamente com a sua família, juntamente com os seus valores. Deixa eu só comentar com as pessoas aqui, Dr. Jackson, só para você entender o que é o Dr. Jackson no que diz respeito a planejamento e organização, porque talvez você ache que é uma pergunta qualquer. Mas o Dr. Jackson, eu passo às vezes 1 ano sem ver ele, e quando dá dia 13 de março, que é meu aniversário, chega lá uma mensagem falando do meu aniversário. Pessoalmente, para você ter uma ideia, e não é porque eu estou na sua frente, Dr. Jackson, mas pessoalmente eu ainda não conheci alguém mais organizado do que você. Obrigado. Mais pontual. Eu falo para minha esposa assim, que eu falo para o Dr. Jackson, eu não sei o que acontece com ele não, o cara parece que é robô, assim, uma disciplina absolutamente impecável. Então, assim, quando ele fala disso, assim, eu acho que se eu fosse elencar uma qualidade que salta aos olhos do Dr. Jackson, seria justamente disciplina, organização, visão de futuro. Nós chegamos, você chega ao escritório dele e a pessoa quer saber qual a data do seu aniversário. Meu querido, ele está pensando 1 ano na frente. Às vezes você não está pensando nem o que você vai comer mais tarde. Você está entendendo a ideia? Então, pode terminar, Dr. Jackson, mas eu queria ressaltar isso, Paulo. só para passar com integridade E aqui. vamos combinar outra oportunidade para revelar aí outros segredos, outros aprendizados que nós tivemos aí, que possam colaborar aí com os amigos, as pessoas Legal. que te acompanham. O próximo você vai propor o tema. Vamos combinar. Legal. Foi um prazer estar com o seu time, com seus amigos e com quem acompanha você. Um grande abraço para você, tudo de bom. Então, um abraço, uma felicidade para você. Um abraço, Dr. Jackson. Beijo no coração e lembre-se, você é muito mais do que imagina.